Olá, é muito bom a gente estar juntos aqui hoje. Esse é um domingo especial, é o domingo, Dia Mundial de Comunicação, na nossa Irmandade de Igrejas. Comunicação é algo muito especial, muito importante. E nós vamos falar um pouquinho sobre Deus, o maior dos comunicadores. Com certeza você concordaria comigo, e se você falar com a Adriana, que foi batizada agora na quinta-feira, ela vai concordar com você, que a comunicação que Deus usou para mostrar para ela o que ela deveria fazer para acertar sua vida com Deus, e que foi feita através de alguns dos colaboradores de Cristo, algumas das irmãs que puderam compartilhar a mensagem de Deus com ela, mostra o poder da comunicação. Quando falamos sobre comunicação, estamos falando sobre Deus, o maior dos comunicadores. Vivemos um momento único hoje em dia. É um momento onde pessoas mais do que nunca têm buscado a Deus. Com essa pandemia, pessoas têm orado talvez mais do que nunca. Pessoas têm buscado a Deus mais do que nunca. Estão clamando a Deus de várias formas. Nos faz lembrar do que o salmista fala no Salmo 121, nos versículos 1 e 2. Ele diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus provavelmente tem ouvido mais do que nunca seus filhos, mais do que ele tem ouvido talvez em décadas, porque há muita gente clamando. Deus escolheu muitas maneiras, diferentes maneiras de se comunicar com as pessoas que clamam a Ele. Eu e você somos parte crucial nessa comunicação com o mundo. Deus, como grande comunicador, e Ele é o maior de todos, tomou muitas vias de comunicação para falar claramente conosco. A primeira grande maneira como Deus falou conosco foi através da criação. Deus teve a primeira, talvez, impressora 3D, né? Ele foi aquele que formou as coisas como elas são. Através da criação, Ele tem falado conosco sobre o que Ele fez. Em Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz no versículo 20, ele fala, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A criação de Deus, se realmente abrirmos nossos olhos para enxergar o que Deus tem feito, Ele tem se comunicado conosco através disso. Ele quis mostrar suas qualidades através do universo. À medida em que exploramos cada vez mais esse universo incrível, ou o universo incrível que é o nosso corpo humano, entendemos as incríveis qualidades de Deus. Não apenas através da criação, Deus também tem se comunicado conosco através de mensageiros ao longo da história. Podíamos dizer que Deus teve uma lista de amigos no Facebook dele, que trabalharam para cumprir o que Deus esperava que fosse cumprido. Em Lucas capítulo 11, Jesus menciona sobre isso, quando ele está falando com os fariseus. E ele diz no versículo 48, em Lucas 11, assim vocês dão testemunho de que aprovam os que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria, eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo, Deus separou alguns homens, profetas, apóstolos, que foram os amigos de Deus, que foram usados por Deus para nos trazer a mensagem de Deus, para que Deus pudesse se comunicar conosco. Deus tem feito isso desde o início da história da humanidade, história dos homens e das mulheres, aqui nesse planeta Terra. Além da criação e além de ser através das pessoas, Deus disse, eu vou escrever isso aqui e vou enviar para eles. Era como se Deus estivesse usando os primeiros WhatsApps, né? E Ele estava escrevendo as coisas para que nós pudéssemos não somente ver pelo
pela criação dele, ouvir pelos que os profetas falaram, mas agora poder ler e ver o que estava escrito, o que eles nos mandou. Então Deus fez o texto original, que era realmente um texto vindo deles. Em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16, nós vemos o que Paulo escreve. Ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus usou um outro canal de comunicação agora. Deus sentiu que se comunicar através da criação, através de pessoas, através de escrituras não fosse suficiente, então ele falou: bom, talvez eu finalmente devo descer lá e mostrar a eles quem eu sou através de Jesus Cristo. E ele fez isso também para se comunicar conosco. Esses foram a primeira animação, né, que Deus usou. Você que gosta de mangá, tá aí. Jesus fez isso também. Em João capítulo 1, no versículo 14, nós vemos o que o profeta João fala, o apóstolo João fala. Ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa foi a última maneira como Deus falou: puxa, como é que eu vou poder me comunicar com eles? Como é que eu vou passar a minha mensagem para eles? Mas Deus não é apenas o maior comunicador, Ele também é o maior conector. Deus quer se conectar com cada um de nós. Isso é bem expresso quando Paulo fala em Colossenses, capítulo 1, ele diz o seguinte, no versículo 19: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele, ele está falando aqui sobre Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Deus é mais do que um comunicador, Ele é um conector. Ele tem se conectado conosco através de Jesus Cristo. É surpreendente como Deus, através do sacrifício de seu próprio Filho, do derramamento do seu próprio sangue, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, Ele foi capaz de nos reconectar, se reconectar conosco, quando nós experimentamos essa morte, esse sepultamento, essa ressurreição no batismo, em conexão com o que aconteceu com Ele mesmo há 2000 anos atrás. Ele também nos conecta uns com os outros. Ele tem se conectado conosco, mas Ele nos conecta uns com os outros. Como grande comunicador, Ele fez o que Ele podia fazer para se comunicar conosco e depois nos conectar com Ele e uns com os outros. Em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12, nós lemos o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. É disso que se trata a igreja. A igreja é isso. É Deus, depois de ter se conectado conosco, conectar uns com os outros. Nos conectar uns com os outros. É por isso que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Ele tinha um plano para construir essa assembleia de pessoas que tinham sido conectadas com Deus e agora estão conectadas umas com as outras. E Ele fez isso através do Espírito dele, através do Espírito Santo. E Ele fala sobre conectarmos uns aos outros através do amor. Para que sejamos o corpo de Cristo aqui na terra, é importantíssimo. Na verdade, é a única maneira
que podemos mostrar ao mundo que somos de fato dele se estivermos conectados em amor. Algumas coisas importantes sobre essa conexão, né? Em capítulo 13 de João, no versículo 34, ele diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Mais importante do que tecnologia, a gente está aprendendo a usar a tecnologia, a gente está aprendendo a como comunicar a mensagem de Deus para as pessoas através das novas tecnologias que temos. Mas mais importante ainda do que isso, é o amor que as pessoas veem entre nós. O amor que existe entre os cristãos. Isso é a verdadeira coisa. Isso é o que faz diferença. É o que realmente brilha nos nossos relacionamentos e é o que faz outras pessoas verem que somos de fato discípulos de Cristo. Para a nossa comunidade, para a nossa família, para as pessoas ao nosso redor, elas não estão importando o quanto a gente sabe da Bíblia, mas elas conseguem enxergar o amor que existe entre nós. Isso elas conseguem ver. Portanto, nossa conexão comunica muito para as pessoas que nós estamos tentando alcançar. Essa comunicação, ela vai conectar mais pessoas com Cristo, mais pessoas com Deus. Paulo expressou no seu coração tantas vezes para os cristãos do primeiro século o amor que ele tinha por eles. Em Romanos capítulo 1, no versículo 9, ele diz o seguinte: Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Esse era o coração de Paulo. Ele queria essa conexão com os irmãos. Ele estava pregando o evangelho do Filho de Deus, e ele queria estar conectado com os cristãos. Imagine Paulo sentado em uma prisão e escrevendo essas coisas em papiro, ou qualquer coisa que ele usasse naquela época para escrever. Imagine ele enviando essas cartas através de camelo ou por barco. Meses depois, eles estariam recebendo essas cartas de Paulo. Então eles precisavam copiá-las para que pudessem ser mandadas para outros lugares, para outras igrejas, para que eles também pudessem receber essa informação. Imagine isso acontecendo. Basta pensar no que Paulo teria feito com os canais de comunicação que nós temos hoje. Imagine o que Paulo poderia ter feito. Pensando no que ele passou, pensando no que ele fez, como é que Paulo estaria usando os canais de comunicação hoje? Como é que ele usaria o Wi-Fi? Como é que ele teria usado o Zoom? Incrível pensar no que poderia ter acontecido. E, no entanto, Deus escolheu você e a mim para que vivêssemos nessa época no mundo e pudéssemos usufruir dessas ferramentas que nós temos. Os discípulos de hoje são aqueles que Deus preparou para que essas ferramentas pudessem ser usadas. A pergunta que eu estou tentando responder aqui é: como é que eu estou usando a mídia para conectar-me com o meu próprio ministério pessoal, com as pessoas que eu quero alcançar? Como é que eu estou usando a mídia para me conectar com outros ministérios que talvez possam me ajudar nessa batalha? Como é que eu estou tentando deixar o amor de Jesus brilhar através dessas novas tecnologias? Nossas igrejas sempre tiveram muito dispostas a adotar novas tecnologias para comunicar a mensagem com aqueles que precisavam ouvir a mensagem. Na década de 70, quando a nossa irmandade de igreja começou, lá em Gainesville, na Flórida,
haviam boletins que eram feitos na igreja, boletins que eram usados, mimeógrafo, não sei se você sabe nem o que é isso, né? A Leslie, na verdade, fez muitos boletins, só que o nosso já não era com mimeógrafo, o nosso era mandado por uma casa que fazia impressão desses boletins. Lá em Boston, os boletins da igreja de Boston ficaram famosos porque eles falavam de histórias do que estava acontecendo naquela época. As pessoas estavam sendo batizadas, os países que estavam sendo alcançados. E esses boletins eram enviados para o mundo todo. Eu ainda tenho todos os boletins do primeiro ano da igreja em São Paulo. Estão num livrinho, capa dura, e traz mensagens tão incríveis das pessoas que estavam sendo batizadas, das pessoas que estavam sendo salvas. Como Deus estava trabalhando, como Deus estava unindo raças, como Ele estava unindo nações, como Ele estava unindo pessoas de diversos níveis sociais, diversos níveis culturais. Ele estava trazendo todos eles para um só reino. Depois disso, depois desses boletins, surgiram algumas revistas que a nossa Irmandade de Igreja começou a preparar. E teve essa revista chamada Discipleship Magazine, que depois se tornou Upside Down Magazine. Isso aí foi na década de 80. E a gente traduzia alguns artigos e passava para os cristãos, a gente que estava em outras línguas que não era a língua inglesa. Daí, em 1994, surgiu algo muito especial. Foi um vídeo de notícias do Reino de Deus. Chamávamos de KNN, Kingdom News Network. E esses vídeos eram feitos em, você deve lembrar, VHS, né? E tinham vários formatos de VHS. Então, na verdade, eram feitos esses vídeos em VHS e eram legendados em diversas línguas, 6 ou 7 línguas, e eram enviados. No final da década de 90, na verdade, nós começamos a pegar âncoras de diversas partes do mundo que vinham para Los Angeles para gravar esses vídeos em sua língua nativa. Eu mesmo cheguei a fazer 1 ou 2 KNNs como âncora para a língua portuguesa. E foi muito especial. Nós estávamos tentando comunicar as boas notícias de Deus sobre o que Deus estava fazendo ao redor do mundo. Esses vídeos eram gravados e transportados transformados nas mais diversas versões de VHS e depois eram mandados via FedEx para todas as partes do mundo. Foi nessa época que nós tivemos o que nós chamamos de Nation Countdown, quando nós estávamos nos aproximando de chegar a alcançar cada nação nesse planeta. Cada país com uma cidade de pelo menos 100 mil habitantes, nós tínhamos o alvo de até o ano 2000 de termos uma igreja lá. E foi muito emocionante nós participarmos dessa contagem regressiva do que é que Deus estava fazendo, de como as nações estavam sendo alcançadas, de como as pessoas estavam sendo batizadas. Grandes histórias nós ouvimos. Me lembro, por exemplo, das histórias sobre muitos batismos acontecendo em Moscou depois que caiu a cortina de ferro. Algo que eu, na minha geração, e a minha geração nunca imaginou que iria acontecer, que a União Soviética um dia não existiria mais, e que igrejas cristãs poderiam estar sendo iniciadas lá. E foi isso que nós vimos acontecendo. Pessoas sendo batizadas, não só em Moscou, mas em diversas partes do mundo. Nessa mesma época, KNN começou a fazer alguns curta-metragens. Vários curta-metragens extremamente especiais, que também eram enviados para as igrejas, colocados legendas, para que pudesse ser mostrado e ajudado pessoas que estavam conhecendo a igreja de Cristo. Eu me lembro em particular de desses curta-metragens chamado A Cruz, e que muitas vezes, depois de estudarmos a Bíblia com as pessoas e mostrar o que as Escrituras mostravam, muitas vezes nós compartilhávamos esse vídeo da cruz, para que as pessoas pudessem entender de uma maneira um pouco mais especial e próxima o que foi a cruz de Cristo. E também no final da década de 90, início da década de 2000, nós tivemos a igreja de Los Angeles fazendo alguns boletins especiais.
chamado de LA Story, onde eles também começaram a narrar o que estava acontecendo em Los Angeles e em outras partes do mundo. Nós tivemos a nossa própria versão desse meio de comunicação. Fizemos algumas desses episódios aqui no Brasil. E também mandávamos para todas as igrejas que tínhamos aqui no Brasil. Isso aconteceu de 1994 até mais ou menos 2003. E nessa mesma época, desde 1988, uma editora surgiu no nosso grupo de igrejas, na nossa irmandade de igrejas. Era chamado de DPI. Produziu, e ainda temos aí disponíveis, muitos livros de boa qualidade. E nessa mesma época surgiu a nossa editora aqui no Brasil, que a Igreja de São Paulo começou, traduzindo alguns desses títulos e também produzindo algum material nosso também. Coisas incríveis foram produzidas. 1996 vem consigo a internet. Uau! Internet. 1996. O que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai usar esse meio de comunicação? Como é que a gente vai usar essa ferramenta? E eu me lembro quando começamos a falar que cada igreja que tivesse pelo menos 100 membros deveria ter um website. E eu me lembro porque eu fiz parte do grupo que foi chamado para poder começar o website da Igreja de São Paulo. E nós estávamos trabalhando para que a Igreja de São Paulo pudesse ser conhecido através desse outro meio de comunicação. E isso aconteceu em diversas partes do mundo. Pela fé, nós passamos de 2003. 2003 foi um momento de bastante dificuldade na nossa irmandade, onde nós tivemos que rever muitos dos conceitos, tivemos que repensar muitas coisas da maneira como elas eram feitas. E a única maneira que nós podíamos ver é que se não tivéssemos algo que nos pudesse conectar, para que pudéssemos nos manter unidos, nós iríamos perder muito do que a gente tinha construído nessas décadas que se antecederam. E foi quando surgiu um website chamado Disciples Today. Em 2004 foi começado esse website chamado Disciples Today, e hoje a gente já está na versão 5.0 dele. Em 2008 surgiu o ICOC Hot News, que num sentido foi meio que um substituto do KNN. Depois, nesse mesmo ano, em 2008, surgiu um outro site focalizado em mulheres, chamado Women Today. E aí em 2009, um site muito especial acabou surgindo, chamado Heart and Soul, que era exatamente um site para conectar irmãos e irmãs solteiros e para poder, na verdade, dar uma oportunidade que eles conhecessem cristãos, pessoas, discípulos de Jesus Cristo, pessoas comprometidas com Cristo em qualquer parte do mundo e pudessem de fato talvez construir algo que pudesse perdurar por toda a vida deles. Mais de 100 casamentos, estamos nos aproximando de 100 casamentos agora, através desse site, Heart and Soul. E fruto disso, já 21 bebês já surgiram disso aí. Mas é incrível como Deus trabalha através dessas ferramentas. Em 2012, nós entramos muito forte usando o Facebook. Para Disciples Today, para ministérios universitários, ministérios de solteiros, ministérios de famílias. E Deus tem multiplicado isso de uma maneira incrível. Em 2019, uma coisa muito importante aconteceu. O que era chamado até então de Hot News acabou se transformando em Kidogo. E Kidogo tem feito um trabalho fantástico, um trabalho realmente incrível de levar muita informação do que está acontecendo ao redor do mundo para mim e para você, sem que necessitemos sair de casa. Fora isso, Kidogo tem produzido alguns filmes de muito boa qualidade. Um deles, em particular, ganhou vários prêmios, que é Finding Guy, que é a história de nosso irmão Guy Heyman.
que é uma história incrível. Se você ainda não viu esse documentário, eu gostaria de encorajá-lo a vê-lo. Então, Deus tem trabalhado de uma forma incrível. Em 2020, Justin Renton, que é um irmão da África do Sul, ele começou a produzir podcasts para o Disciples Today. E ele tem entrevistado irmãos em várias partes do mundo. Agora, com essa epidemia, tem trazido especialistas que puderam falar diretamente aos cristãos sobre o que está acontecendo. Cristãos de diversos países onde a epidemia tem sido mais forte, eles têm podido comunicar com o que está acontecendo lá. Tem sido realmente incrível isso. Durante essa pandemia, Deus tem usado ferramentas como cultos online, lives, Zoom, Skype, de modo a que nós podemos continuar conectados e podemos trazer outros amigos para participarem disso conosco. Algo incrível aconteceu na Turquia, um país com 99% da população muçulmana, 17 cristãos. Num dos cultos online deles, tiveram 54 pessoas atendendo esse culto deles. Deus quer continuar se comunicando com as pessoas. Deus quer usar você e a mim para se comunicar com as pessoas. Devocionais de solteiros, devocionais de universitários, devocionais de jovens têm atraído milhares de irmãos e irmãs de todo mundo. Alguns deles têm alcançado até 87 nações que têm se reunido juntamente através dessas ferramentas para algumas dessas devocionais. Isso é incrível. A igreja das Filipinas, em Manila, teve 64 batismos só nos últimos meses, incluindo 3 batismos em prisões. Deus quer alcançar as pessoas. Deus quer fazer algo incrível. Só no mês de março último, mais de 300 pessoas foram batizadas. Quem sabe quantas pessoas já foram batizadas no mês de abril e quantas serão no mês de maio? Deus não se intimida com pandemia e com nada. Na verdade, existe uma pandemia, Ele vai nos dar as ferramentas para que possamos continuar a fazer o trabalho. Tantas coisas impressionantes estão acontecendo por causa dessas ferramentas que Deus nos deu. Mas elas são porque Deus é o maior comunicador que existe. Mas Ele também é o maior conector. Nunca vamos esquecer e nunca devemos esquecer de que Deus nos ama. Ele se importa conosco. Então, por causa disso, Ele se comunica conosco. Deus se conecta e Ele quer que nós nos conectemos com mais pessoas para poder alcançar essas pessoas. Então, não vamos nos esquecer que essa conexão, essa comunicação com o mundo é o papel que Deus tem nos dado para fazer. E vamos revisar e rever como é que nós temos usado essas ferramentas para que Deus possa se conectar com cada pessoa no nosso planeta. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.